Olá, bom dia, Brasadames, advogado criminalista, contato 11 98545 4271. O estado de necessidade. Estado de necessidade, senhores, é uma das excludentes da ilicitude, junto com a legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular do direito e, conforme a doutrina, o consentimento do ofendido. Consentimento do ofendido. Mas, o que eu quero trazer aqui para os senhores, de uma forma bastante rápida, é o estado de necessidade. Artigo 24 do Código Penal, é um artigo bastante importante, um artigo que traz bastante requisitos, bastante informações. Por exemplo, vou ler aqui, ó. Considera-se estado de necessidade quem pratica o fato para salvar-se de perigo atual que não provocou por vontade própria, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Várias coisas tem aqui para ser observadas neste artigo. De uma forma bastante resumida, conforme eu disse anteriormente, considera-se quem vai considerar que o indivíduo está ou não em estado de necessidade. Normalmente quem considera isso é o delegado, o promotor, o juiz e às vezes um ministro lá em cima em alto escalão. Considera-se estado de necessidade. Estado de necessidade tem uma certa semelhança com a legítima defesa, mas não é semelhante, tem uma certa semelhança. Quem pratica fato, olha só, fato, não está dizendo aqui que é crime, não está dizendo aqui que é contravenção penal, está dizendo que é um fato. Pode ser um crime, pode ser uma contravenção penal, pode ser qualquer outra coisa. Para salvar de perigo atual, a legítima defesa fala perigo atual e iminente, aqui é só perigo atual. Mas a doutrina, jurisprudência, tem entendido também que pode ser iminente. Ou seja, iminente é que está para acontecer. Vai acontecer logo em seguida, rapidinho vai acontecer. Então, no caso aqui, na verdade, não é só atual. Atual e iminente, pelo entendimento da doutrina. Que não provocou por vontade própria. Ou seja, a pessoa que utilizou a conduta para o estado de necessidade, que está alegando o estado de necessidade, não pode ter provocado, não pode ter dado causa à situação. Por vontade própria, vontade, palavrinha interessante. Vontade é dolo. Dolo, quem tem dolo tem também culpa. Então, olha só, vontade aqui é dolo, mas pode se entender como dolo e culpa. Vontade, dolo, certo? Culpa, próprios, tá? Nem podia de outra forma, de outro modo evitar. Existia, aquela perguntinha, né? Existia uma outra forma para fazer, para cometer aquela conduta que não fosse essa? Se não existia, tudo bem. Agora, se existia, aí já não está no estado de necessidade. Direito próprio ou alheio, ou seja, o estado de necessidade eu posso usar para mim, como pessoa, e posso também usar para uma outra pessoa, ajudar uma outra pessoa, perfeito? Direito próprio ou alheio. Não é só da pessoa que nós estamos falando aqui também de patrimônio, de bens, perfeito? Direito é patrimônio, bens, saúde, né? Educação e tudo mais, e assim vai, tá? Cujo sacrifício, alguma coisa que tem que ser sacrificada, não é? Alguma coisa tem que ser danificada, alguma vida pode ser perdida, cujo sacrifício. Nós entramos no campo do sacrifício. O sacrifício exige um afundamento de alguma coisa, uma vida, uma saúde, um patrimônio, alguma coisa vai ser sacrificada. Naquela circunstância, era até que aceitável. Olha só, não era razoável exigir-se. Naquelas circunstâncias,
poderia sim cometer aquela conduta, perfeito? Então veja, assim, alguns exemplos, né, de estado de necessidade. Você está passando por uma rua, tem lá um pitbull dentro de uma casa, e esse pitbull está lá pegando uma pessoa lá dentro, uma criança, uma mulher, alguém lá dentro, está mordendo alguém lá dentro e tal. E a pessoa está até pedindo socorro, ou já está desfalecida lá, e você resolve então arrombar o portão. Arromba o portão e dá uma paulada na cabeça lá do pitbull, lá, mata o cachorro, ou seja, você causou um dano ao patrimônio, quebrou o portão e matou, cometeu um crime ambiental, matou um animal, mas você precisava salvar aquela pessoa, ajudar aquela pessoa, a integridade física daquela pessoa. Nesse caso aí, é um exemplo de estado de necessidade de terceiro, de uma outra pessoa, e do patrimônio também, perfeito? Você lesionou lá, danificou o patrimônio, mas você conseguiu salvar a vida. Mesma coisa acontece nas ocorrências dos bombeiros. O bombeiro chega lá no local para atender um acidente de trânsito e precisa lá cortar as vestes da pessoa. É um patrimônio. Ele corta lá as vestes da pessoa, né? Corta a calça e tal, para fazer torniquete, para fazer uma sutura, para fazer uma compressão, mas ele precisa salvar aquela pessoa. Então, é um patrimônio ali, a pessoa, no caso, né? Está em estado de... A conduta do agente ali está acobertada pelo estado de necessidade. É uma excludente de ilicitude. Os livros trazem normalmente aqueles exemplos lá de um náufrago que estava... Duas pessoas que estavam brigando lá por uma boia, um mata o outro. Isso é bastante padrão. Mas no dia a dia, as situações, principalmente dos bombeiros, dos policiais, tem bastante situações que envolvem aí estado de necessidade. Agora, uma coisa interessante, né? Estado de necessidade não pode ser confundido com legítima defesa. Legítima defesa é conduta humana, de humana para humano. Estado de necessidade normalmente é conduta de natureza, perfeito? Uma árvore cai em cima de uma casa. Para salvar a pessoa que está lá, o bombeiro precisa arrombar uma parede lá, quebrar uma parede lá. Então, em estado de necessidade, aquele patrimônio lá foi sacrificado, né, para salvar aquelas pessoas, para ajudar aquelas pessoas. Às vezes não é nem para salvar a pessoa, mas é para tirar sei lá, uma geladeira, uma televisão, tirar joia, tirar cofre, tirar algumas coisas que estão lá dentro. E então isso se trata de estado de necessidade, tá? Aquele exemplo que teve lá na Boate Kiss, lá no Rio Grande do Sul, se eu não me engano, aquelas pessoas que estavam quebrando a parede lá, que passou na televisão e tal, que estavam quebrando a parede, aquelas pessoas que estavam lá dentro tentando sair, um passando por cima do outro, um pisando em cima do outro. Tudo isso, senhores, é estado de necessidade. Agora, quem provocou aquilo, quem causou aquilo, olha o que diz o artigo aqui, ó, né? Que não provocou por vontade própria. Olha, vontade é dolo culpa, certo? Então, aquela pessoa que causou aquilo não pode alegar o estado de necessidade. Ele não pode alegar, porque ele deu causa, perfeito? Então veja que o estado de necessidade é bastante abrangente. E vai aí no parágrafo 1º, não pode alegar o estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. É o caso do bombeiro, por exemplo. Ele tem o dever legal de entrar lá numa situação, numa ocorrência de fogo lá e salvar a pessoa. Ele não pode falar, eu estou com medo de me queimar, eu não vou não, tal. Ele não pode. Agora, a jurisprudência, a doutrina, tem entendido que em situações de que ele sabe, é evidente que ele vai morrer, aí ele pode. Aí ele pode negar-se a entrar no local. Porque ele sabe, ele tem certeza que ele vai morrer. Está evidente, estampado. Perfeito? Nessa situação, sim. 2. Embora seja razoável exigir o sacrifício ao direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2/3. Eu aleguei lá e não vou entrar. Eu vou me queimar, tal, eu não entro. Sou condenado e a pena
vai ser reduzido a de 1 a 2 terços. Um abraço, até a próxima.